E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, estamos de volta com o programa Mediunidade hoje e apenas lembrando, você pode participar através de e-mail, enviando seu e-mail, a sua pergunta, a sua dúvida, o seu questionamento e na medida do possível estaremos aqui dialogando com você. Nós falávamos a respeito dessas faculdades mediúnicas, do médium, da pessoa que tem desejo de ser médium. Ah, eu queria ser médium. Ah, eu quero ser médium, mas eu não sinto nada. Eu não vejo, eu não ouço, eu não incorporo, eu não sinto nada, eu não sinto nenhuma manifestação. Conforme nós falamos aqui no início do nosso programa, Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns, uma obra imprescindível ao estudo da mediunidade, imprescindível ao estudo dos grupos mediúnicos nas casas espíritas, Emmanuel, aqui no capítulo 22, ele fala a respeito disso, capítulo intitulado Muito Desejo. E ele começa fazendo a seguinte consideração. Médium quer dizer intermediário. Intermediário define a posição daquele que se põe de permeio. E muitos amigos encarnados, aspirando ao contato com as esferas superiores, costumam dizer que sentem muito desejo de ser médiuns. Há inúmeros que se propõem a instruir e escrever, falar e materializar, aliviar e consolar em nome dos mensageiros da luz. Entretanto, não passam da região do muito desejo. Ou seja, às vezes desejamos muito, mas apenas desejamos. Nós queremos que os espíritos venham ao nosso encontro, mas não caminhamos ao encontro deles. Nós queremos a mediunidade gratuitamente, sem esforço, sem perseverança, sem estudo, sem compreensão do fenômeno. Nós temos uma falsa ideia, e é uma falsa ideia, que infelizmente se generalizou em muitos centros espíritas, em nosso movimento, aquela falsa ideia de que os espíritos fazem tudo. De que o médium, vamos dizer assim, ele pode ser como um poste. Ele é um poste, os espíritos eles entram com o resto. Eles entram lá com a lâmpada, com a energia, com a claridade e com a luz, bastando que o médium seja um poste. E não é bem assim. O médium precisa ser o poste e a lâmpada também. E estender aquele fio condutor. O espírito é a energia, é a usina geradora. Mas o médium precisa ser muito mais que um poste. E, para tanto, ele necessita ter discernimento, ele precisa estudar, ele precisa sair da zona do muito desejo. Ah, eu não sinto nada, eu não vejo nada, eu não percebo nada. Como se o médium fosse um corpo inanimado, inerte, que os espíritos pudessem acionar, não é como nós acionamos um interruptor para acender uma lâmpada. Emmanuel diz aqui,
Mentalizemos, contudo, alguns quadros comuns em que a pessoa descansa nesse impulso de início. Existe lavrador que tem muito desejo de semear. Entretanto, passa a existência discutindo teorias da agricultura ou comentando algo em torno das pragas diversas que flagelam a lavoura e espera indefinidamente o instante de plantar, como se a terra devesse deslocar-se para colher-lhe as sementes das mãos. Mas, claro, impossível. Vejamos a pedagogia de Emmanuel, a didática de Emmanuel. Eu gosto muito, eu quero semear, eu tenho desejo de semear. Você tem desejo de semear, trabalhe a terra. Vá até a terra, prepare a terra, leve as sementes, planta as sementes, cultive as sementes. Ele cita um outro exemplo aqui. Encontramos o oleiro que mostra muito desejo de fabricar um vaso de eleição, mas consome o tempo falando nas dificuldades da cerâmica ou nos perigos do forno quente e aguarda em constante expectativa a hora de modelar, como se a argila estivesse na obrigação de buscar-lhe os dedos. Vejamos bem, em toda a palavra aqui de Emmanuel, existe um apelo do mundo espiritual dirigido aos médiuns em potencial, aos médiuns virtuais, aqueles que já estão trabalhando, já estão, entre aspas, desenvolvidos, porque não há sobre a Terra nenhum médium completamente desenvolvido. Nós fazemos uma ideia também equivocada dessa questão de médium desenvolvido. Ah, fulano é médium desenvolvido. Não, ele é médium em desenvolvimento, porque a mediunidade também evolui. Tudo está em evolução. As nossas faculdades estão em evolução. As nossas faculdades físicas e as nossas faculdades psíquicas, elas estão em evolução. E o médium, enquanto não atingir a condição de espírito perfeito, ele será um médium imperfeito. Espírito imperfeito, médium imperfeito. Espírito limitado, médium limitado. Não existe perfeição na imperfeição. A perfeição só nasce da perfeição. Então, essa história, eu já estou desenvolvido, eu não preciso estudar mais, eu não preciso conhecer mais, os guias me dizem tudo. Ora, esses guias às vezes estão precisando ser guiados, não é? Se um cego guia o outro cego, o que acontece? Está lá. Os dois vão cair no buraco, vão cair no abismo. Nós vamos fazer aqui um espaço e voltamos logo em seguida com o terceiro bloco do nosso programa.